Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus irmãos? Queria perguntar para vocês: você tem o desejo de conhecer mais a Deus? Você tem o desejo de ouvir a Deus? Você tem o desejo de ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Eu queria te ensinar através do que eu vivi, do que eu tenho vivido, como a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Primeiro passo é através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos dá direção. A palavra de Deus, ela mostra nossas falhas. A palavra de Deus, ela nos corrige e a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, é através da palavra. Às vezes você, mas eu queria ouvir a Deus como muitas pessoas dizem que ouve. Eu queria orar, eu queria entender o propósito de Deus para a minha vida, mas é tão difícil. Eu falo com Deus, eu peço, eu clamo e nada acontece, minha oração não é respondida. Eu estou triste, eu estou angustiado, estou desesperado, estou enfermo e eu peço e Deus não me responde, eu não consigo entender a Deus. Então, o primeiro passo, vamos devagar. O primeiro passo é a palavra de Deus. Tem muitos passos ainda para a gente aprender. Tem muitos princípios ainda que Deus tem me ensinado através de todos esses anos, mas o primeiro passo é através da sua palavra. Há muito tempo atrás, antes de eu me converter, eu lendo a palavra de Deus, quando eu li Mateus 5:23, que está escrito assim: se você vem diante do altar e lembrar que tem algo contra seu irmão, deixe a oferta diante do altar, vá e faça as pazes com seu irmão, depois você vem e ofereça a oferta. E eu lembrei que eu tinha tido uma desavença com uma mulher, que eu bati no carro dela, combinei com ela que eu iria pagar. E aí ela fez o orçamento, foi na minha casa, chegou na minha casa, eu falei que não ia pagar. Aí ela falou, então que Deus te dê em dobro. E foi embora. Passou-se o tempo, eu li essa passagem, eu lembrei da mulher na hora. E aí eu entendendo, o incômodo assim para mim, pedir perdão para essa mulher, a palavra de Deus, ela tocou, ela me mostrou que eu estava errado, que eu deveria consertar, só que aí eu não tinha força e eu não conseguia, até que um dia eu encontrei essa mulher lá em Louveira, no posto de gasolina, não tive coragem de pedir perdão, passou o tempo, tornei a encontrar ela no mesmo posto de gasolina, lá, gasolina Louveira, não tive coragem de pedir perdão. Até que um dia estava eu e minha esposa tomando caldo de cana lá na praça de Santo Antônio, no bairro de Louveira, e ela chegou e eu fui até ela. Quando eu falei com ela, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem o quê? Vai pagar o que você deve. Eu falei, é isso que eu quero. O dinheiro já estava no bolso, tinha ficado R$ 100 na época. Eu falei, tá aqui os R$ 100, tá certo? Ela falou, tá. Aí eu falei, você me perdoa? Ela falou, perdoo. Então, naquele momento, saiu um peso das minhas costas. Então, eu estava ouvindo a Deus através da sua palavra, a palavra de Deus que nos dá direção, a palavra de Deus que nos mostra o que devemos fazer. Só que muitas das vezes a gente lê na palavra o que é para a gente fazer, a gente não faz. Muitas vezes Deus dá uma direção através da palavra e a gente não faz. Deus nos corrige através da palavra e a gente não faz. E a gente quer algo mais profundo, a gente quer ouvir a voz de Deus no nosso ouvido, a gente quer ouvir a voz de Deus nitidamente. Eu fiz um vídeo falando do jogo da Copa, onde as pessoas estão transmitindo nas igrejas, e citei que Deus falou comigo no meu espírito nitidamente. Só que se a gente não for do primeiro passo, que na sua palavra, lendo, conhecendo, a gente nunca vai chegar em ter uma íntima comunhão com Deus. A gente tem que começar devagarzinho, crescendo, conhecendo a Deus através da sua palavra. E para não ficar só nessa primeira vez que Deus falou comigo através da sua palavra, muito mais vezes Deus falou de várias maneiras através da sua palavra. Mas, por último, agora tem pouco tempo, por volta de 8 meses, não lembro os meses exatos, eu estava esperando em Deus uma porta de emprego e não estava entendendo. Aí fui ler a Bíblia, abri em Provérbios 14:4, que diz o seguinte, vou estar lendo para vocês: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, neste tempo, eu estava trabalhando, fazendo entrega pela Shopee, eu tinha um Corolla. E eu queria comprar uma Fiorino para poder colocar mais volume e poder ganhar mais, né? Que Fiorino pagava mais. Só que aí, durante um momento de oração, eu tive uma visão de uma van.
Eu falei, mas uma van? Até fui fazer consórcio para tentar comprar essa Fiorino, só que aí eu vi a visão numa van, falei, meu Deus, eu tô querendo comprar uma Fiorino, mas Deus me mostra uma van. Aí eu fui abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu bem nessa passagem. Aí eu entendi que era Deus confirmando aquela visão, que eu deveria comprar uma van. E aí, só para interpretar para os irmãos, aqui não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Então, o que é que Deus estava me falando? Sem bois não há trabalho, sem bois não precisa de investimento para você comprar os bois, mas com os bois vai ter trabalho, você vai ter que dar ração para o boi, vai ter que cuidar ali do estábulo, do curral, e vai ter que gastar para comprar os bois. E assim eu entendi que eu deveria investir para comprar a van, para através da van eu ter uma abundância mais, para que eu tenha um ganho maior. Porque é só com o Corolla que eu estava, ou com a Fiorino que eu fosse comprar, não seria igual se eu investisse mais em uma van. E assim eu comprei a van pela fé, pela confirmação da palavra. E Deus falou também através de visão, que é outro passo que Deus usa, outro princípio que Deus usa para falar conosco. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E aí, assim comprei a van e no começo foi difícil eu agregar essa van, mas aí eu consegui, mandava num lugar, não dava certo, só precisa de um carro maior, de um Vogue, mandava em outro, não tem, até que eu consegui, mandei em um lugar, tudo certo para assinar, mandaram o contrato 4 vezes, o contrato errado. A primeira vez estava o CEP errado, a segunda vez o nome errado, a terceira vez o CPF errado, na quarta vez veio o nome de uma mulher. Eu falei, não é aqui que é para Deus. Deus quer que eu assine esse contrato. Até que eu mandei em outra empresa, onde eu estou agora, e foi assim, ó, rapidinho, assinei, comecei a trabalhar, comecei fazendo entrega, depois passei para coleta, agora estou em transferência. Então Deus abriu a porta, mas tudo isso foi Deus me mostrando através da sua palavra. Então aprenda que Deus, ele tem seus meios de falar conosco, e vários princípios Deus usa para falar conosco. Eu vou adiantar, eu já falei da palavra, Deus fala através de visão, através de sonhos, Deus fala através de um profeta. Tem várias maneiras, testemunho interior. O que nós devemos é confiar, acreditar e obedecer a Deus, e ter comunhão com Deus, orando, jejuando, renunciando, e aí Deus vai abençoando a mim e a você, e você vai entendendo como funciona o relacionamento com Deus. Quando a gente fala, você pode ter certeza que Deus ouve, só que muitas vezes ele responde e você não sabe que é ele falando, porque você não entende. Eu quero te ensinar. Se você quer mais ter um relacionamento mais profundo com Deus, você deseja, tem sede, fome de ouvir a Deus, de viver debaixo da sua vontade, você tem dúvida do que Deus tem para você, qual é o propósito que tem na sua vida, vem, me segue, compartilha, deixa o seu comentário aí e fala, eu quero aprender mais, que Deus vai abrir a porta para mim, para você, vai nos ensinar através da sua palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus e fique com Deus.